Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Brasil de Milhões, o seu podcast que vai contar histórias de grandes empreendedores desse Brasil, por esse Brasil afora. Aqui ao meu lado, a nossa co-host, Carlinha. Obrigada, Marcel. Vamos falar muito hoje de empreendedorismo, desse Brasil, tecnologia, inovação. Vamos com a gente. E aqui também com a gente o nosso co-host, Rafa. Fala, galera, um prazer enorme estar aqui hoje com a convidada super especial que eu particularmente tenho um carinho gigantesco. Então vai ser muito legal ouvir essa história que com certeza vai inspirar, né, milhares de pessoas. Então acho que vai ser muito legal com a gente aqui. Jenny Coutinho, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente. Se apresenta pra gente, Jenny. Eita, já? Oi, gente, tô bem animada pra falar aqui. Tem uma longa história com o Rafa, então vai ser bem legal contar algumas coisas disso também. E contar aí, né, bastidores, que eu acho, de empreendedores. Muita gente vê as coisas lindas, vê os prêmios, pode ver lá a Jennifer, aí vai ver a história, uma história na Forbes, uma história não sei aonde, mas a verdade, gente, é que existe muita coisa por trás disso. E eu costumo dizer, Rafa, que eu sou uma história errada que tá dando certo, cara. Eu acho que essa é a melhor definição pra mim. Eu tinha tudo pra nem estar aqui contando essa história. E eu acho que é o jeito que melhor me define hoje. Ô, Jay, vou começar lá. Quem que é a Jenny, né? Conta pra gente, assim, comecinho lá. Jenny de Viçosa, né? Saindo de Viçosa. Como é que você entrou nesse mundo do empreendedorismo, nesse mundo das startups? Conta pra gente lá do comecinho, que eu acho que tem muita gente aí por esse Brasil que vai começar a se inspirar nessas histórias. Então, lá nesses interiores da vida, né? E, pô, como é que eu chego... Cidade grande, né? A gente tá gravando em São Paulo. Então, conta pra gente desse comecinho aí. Viçosa do doce de leite, né? Melhor doce de leite Nós desse conversamos daí. aqui nos Nos bastidores, ela fez questão de falar que o doce de leite 10 vezes premiado do Brasil. Tem em casa uma latinha. Só Fica aí a aproveitar, propaganda pra patrocinar, mandar aqui o podcast pra lata, né, gente? aproveitar a primeira dica, não coma doce de leite sozinho. Precisa colocar o conezinho, não é isso? Muito bom. Canudinho, O canudinho hein? de Viçosa, eu não conhecia. Então, tá aí a dica para que todos possam experimentar. Ô, gente, mas ó, eu acho que não tem como contar a minha história sem contar a história da minha mãe. Eu sou filha de uma mãe que me teve com 13... A minha mãe engravidou de mim com 13 anos e ela me teve com 14. E eu acho que isso, a minha criação e tudo mais, fala muito mais, inclusive, da Jennifer hoje do que qualquer outra história que eu possa contar aqui. Então, a minha mãe me teve com 14 anos, engravidando com 13. Venho de uma escola periférica, então estudei a vida inteira, né, em escolas periféricas, lá no alto do Morro do Pintinho, que eu tenho muito orgulho de falar. E eu acho que a forma como eu fui criada, muitas vezes as pessoas viam barreiras, né? Então as pessoas falavam assim, cara, você vai ser mãe aos 14, assim como sua mãe foi. Esse é o futuro que você tem. Ou eu estudava lá no Zedrate e a pessoa falava, você nunca vai conseguir passar na federal estudando aqui, tá ligado? O máximo que você vai ser é caixa de supermercado. Não que eu acho que isso seja um problema, mas eu acho que é um problema você limitar o crescimento de uma pessoa. Por causa de uma criação muito simples, eu sofri muitos traumas, tive episódios de assédio na minha infância, e as pessoas falavam, você nunca vai se recuperar disso? Então, basicamente, eu passei a vida inteira ouvindo, você não pode, você não vai, não é lugar pra você, esse é o seu topo. Só que a minha mãe, essa mesma que me teve com 14 anos, ela falava assim pra mim, Jenny, não ouve o barulho. O que você quiser ser, você vai ser. Só que você não vai poder escutar isso que as pessoas estão te falando. Escuta agora o que eu vou te falar. Você vai ser o que você quiser ser, não importa se o mundo disser o contrário. E aí eu acho que isso despertou em mim uma teimosia, uma justiceira. Então, quando alguém falava assim pra mim, você vai ser mãe aos 14, eu fazia 15, eu ia lá, olha ela aqui, eu com 15 anos e eu não fui mãe. Alguém falava assim, você não vai passar na federal, eu passava, olha aqui, eu na federal, e você falou que eu não ia. Então, isso fez de mim ser um pouco teimosa e justiceira. E eu acho que essa história se mistura um pouco com a história do empreendedorismo. Mas essa é a história da Jennifer é uma história toda cagada, que não daria tão certo se a gente olhasse, né, as linhas de histórias de sucesso e tudo mais. Legal, Jane. Vou aproveitar nesse gancho uma história da verdade do Brasil, né? A gente tem... Essa história se repete e não é ouvida, como você disse, né? Mas nessa história, né? O que te fez... Né, além da teimosia e disso, vou provar que eu vou entrar na federal, o que te fez querer ir
estudar para chegar numa federal? Que curso que você fez na federal? Boa pergunta. Qual que era teu sonho quando era essa menina lá atrás, né? Que mesmo teimosa, tinha sonhos de menina. O que que você almejava e o que que você alcançou nessa história? A minha cidade ela é uma cidade universitária, então ela tem uma das melhores universidades do país, que é a Universidade Federal de Viçosa. Porém, tem pouca gente de Viçosa que estuda lá, né, gente? A gente sabe como é a educação, na época não tinha SISU, era aquele vestibular que você estudava 2 matérias e fazia a prova, um vestibular super tradicional. Então, meio que não era uma realidade das pessoas de Viçosa estudarem na Universidade Federal de Viçosa, que tá no nosso quintal, sabe? E pra mim, eu tinha muito que o que mudaria minha vida seria estudar. Seria o estudo. Aquilo ali seria a chave de virada da minha vida. Minha mãe parou de estudar muito nova, meu pai também. Então eu sabia que aquilo ali era a virada da minha vida. Então acho que eu me apeguei àquilo. Eu falei, eu vou passar na federal. Eu não tô nem aí qual curso que eu vou fazer. Se for física, se for veterinária, se for biologia, a nota que der, eu vou passar na federal. E eu acho que eu botei isso, tipo, isso é o que vai virar a chavinha da minha vida. E eu acho que o estudo, ele salva vidas mesmo, assim, pra gente que tem uma criação super simples, mais do que tudo. Então, meu objetivo foi esse. E aí, coincidentemente, esse foi o primeiro ano de SISU. E no SISU, você tirava a nota do Enem e você escolhia onde a nota passava, literalmente. Na época, eu queria fazer direito, por esse perfil mais justiceiro, de injustiças, etc. E a minha nota dava em administração. Aí eu falei, cara, eu vou entrar em ADM, vou estudar, e aí, quem sabe, eu faço uma transferência pro direito depois. Mas eu acho que a ADM me escolheu, assim, sabe? Eu acho que depois, no final das contas, foi muito bom. E eu abracei aquela oportunidade, porque era o sonho da minha vida. Então, qualquer coisa que passar na minha frente, eu vou fazer. Se tiver estágio, se tiver trabalho voluntário, se tiver empresa júnior, atlética, qualquer coisa que me oferecer dentro dessa universidade, eu vou fazer, porque eu acho que é o que pode virar a minha vida. Então, foi muito nesse sentido. Perfeito, Jenny. Você fala muito da questão da superação, você fala que as dificuldades muitas vezes vai nos moldando, né, para que a gente possa realmente não desistir. E dentro da universidade, quando você começou a cursar, né, provavelmente você encontrou pessoas de diferentes classes sociais. A gente sabe que a realidade das universidades Total. federais, principalmente na sua época, era muito assim, aceito pessoas que estudaram em escolas tradicionais. Como foi esse choque de realidade? O que você aprendeu com a Cara, universidade? o começo foi muito interessante, porque na minha cidade tinham jogos escolares, eu acho que é muito comum. E aí eu joguei esporte a vida toda, né? A minha mãe também tinha a concepção que o esporte me ensinaria coisas que eu não aprenderia ali. E aí, haviam episódios nos jogos escolares que as pessoas de escolas particulares preferiam perder de WO do que jogar com a gente. Eu falava, o que essa pessoa tá achando? Que eu vou entrar no futsal e matar ela? Tipo assim. Mas a gente perdia mesmo de WO porque as pessoas não queriam jogar com a gente, tinham medo e etc. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu me deparo com quem dentro da sala de aula, sabe? Aquelas pessoas, as pessoas que não queriam jogar comigo, as pessoas que falavam, tipo, eu não... Jogos escolares, a gente fala besteira mesmo, tá, gente? Que falava assim, pelo menos eu não vou te ver na faculdade. Eu já ouvi isso, sabe? E aí, aquelas pessoas estavam lá. Mas eu acho que foi um momento muito legal de elas me conhecerem e eu conhecer elas um pouco melhor. Eu aprendi muito com meus colegas de faculdade. Eles me ajudaram muito, porque a gente não tinha tanto avanço matemático, de física e etc, assim. E eu acho que eles aprenderam muito, muito comigo também. Então, acho que foi uma escola de vida enfrentar essa situação ali depois e extrair deles o melhor que eles tinham e eles extraírem de mim também o melhor que eu certeza. tinha para oferecer. Tinha muito ali. para ensinar, né, Jenny? Muito, todo Os mundo. americanos costumam dizer que tem uma expressão chamada street intelligence, né, que é esse conhecimento que a gente aprende na rua, Legal. né, sofrendo, apanhando, caindo e levantando. Então, você pôde também contribuir, obviamente, para essas pessoas que não tiveram essas dificuldades que você havia enfrentado. E até uma coisa que a gente estava conversando no outro podcast aqui também, que é quando você deixa um pouco de lado esse contato humano e fica só no off, né? Tipo, no on, quer dizer, você fica o tempo todo no on, e esquece esse contato off de conversar e tudo. Isso faz uma puta diferença, né? Porque esse aprendizado tete a tete não tem uma escola melhor. E eu sempre falo que a universidade, a escola, cara, te ensina muito. Porque são exatamente, né? Pessoas completamente diferentes. Igual a Jenny fala, né? Pô, eu sou de Viçosa, interior de Minas Gerais, e 90% dos alunos não é de Viçosa. Então, pô, características completamente diferentes e é uma educação que vai te ensinar, vai te moldar e vai te ensinar quem você vai ser na vida. E aí, já entrando na outra pergunta que eu queria entender beleza, fez a faculdade, e aí? E aí? Qual o próximo passo? Antes da faculdade, eu queria fazer uma pergunta. Claro! Você falou um pouco do esporte, Uhum. né?
ex-atleta, aqui na mesa, é claro que a curiosidade de saber também como que o esporte fez essa diferença Boa pergunta, Carlinhos. nessa pessoa que foi para frente, foi para a faculdade e que sofreu bullying no esporte. O esporte realmente, né, a gente sabe também que fiz, tem... tá tudo Isso é certo. claro, exato. É uma competitividade até saudável, né? Total. Quem não olha para o adversário e fala, vem cá, né? Total. Mas aí, o que né, esse esporte também te trouxe, né? Porque a gente fala, educação, eu concordo com a tua mãe, né? Educação e esporte são bases de uma Sem boa educação, porque você aprende coisas que no futuro vão te trazer que você nem percebe, né? A disciplina, trabalho em equipe, colaboração, né? E como foi isso, né? Então, antes da gente passar para a próxima fase de Jenny, Boa, como que foi o Carlinhos. esporte na Não, tua e eu acho que vida? tem tudo a ver. Eu já fiz fiz um artigo no LinkedIn, inclusive, falando da relação com o esporte, com a carreira das pessoas mesmo. Como meus pais me tiveram muito novos, eles tinham que arranjar lugar para colocar a gente. Eles estavam construindo a vida deles, estavam estudando, eles eram crianças e tudo mais. Então, qualquer coisa da prefeitura que aparecia gratuito para criança, minha mãe jogava a gente lá. Então, eu joguei futsal, eu joguei vôlei, eu joguei handebol, eu joguei basquete, fiz natação, qualquer coisa que desse assim, eu entrava. E aí, eu acho que estar fora de casa no esporte me ensinou características fortes que eu tenho hoje. Aprender a perder, liderança. O meu maior exemplo de liderança não é liderando startup, já liderei time grande, né, do Sebrae, etc. Mas o meu maior exemplo de liderança era num time de vôlei que eu entrava na quadra e o outro time falava assim, pelo menos desse aí eu vou ganhar. E na hora que eu ouvi isso, eu falei, mas não vai ser desse jeito mais, então não. A gente passou 2 anos treinando, eu fazia bilhetinho, falava, gente, a gente vai aprender a jogar vôlei, eu acredito em vocês, eu fazia vídeo dos pais deles e tudo mais. 2 anos depois, a gente foi campeão estadual de vôlei. E em cima daquele time que falava aquilo. Então, acho que o esporte fez não só para mim, como para os meus irmãos também, porque a gente efetuou muito isso. Ensinou características que eu carrego para a vida, para a faculdade, disciplina, etc. Que também eu acho que essa Jennifer não estaria aqui para contar essa história se não fosse o quanto o esporte teve de influência na minha vida, na minha Ai, formação. que legal. Massa, legal. E Agora aí, podemos passar. agora podemos podemos, né, Carlinhos? Quem quiser a parte 2 desse podcast, comenta aí. E a parte 2? E aí, em qual momento que você sentiu que Viçosa tava ficando pequena pra você? Cara, muito boa essa pergunta. Primeiro que eu fiz administração, sempre gostei de empreendedorismo. E no primeiro semestre, um professor falou assim pra mim, quem que empreende? Pra mim não, né? Pra turma. Quem empreende, gente? Aí todo mundo, fulano que é dono de não sei o quê, fulano que é dono de não sei o que lá. E aí ele falou assim pra gente, empreender não é só abrir um negócio. Você pode empreender dando aula de um jeito diferente. Você pode empreender trabalhando de um jeito diferente. Você pode empreender em várias coisas. Então, vamos tirar da cabeça essa história que empreender é ter o seu negócio. E eu me apeguei àquela fala, porque eu não queria empreender. Mas eu gostava de empreendedorismo. Falei, então eu vou empreender em tudo que eu faço, mas eu não vou ser dona do meu negócio. Eu não quero ser dona do meu Mas eu negócio, vou mas eu empreender. quero empreender. Que Eu legal. gosto de criar coisas novas, eu sou construtora, eu gosto de tirar as coisas do chão e tudo mais. E eu me apeguei àquilo. Então, sempre namorei com empreendedorismo, foi na paralela, fiz administração, depois trabalhei no Sebrae, em várias coisas. E aí, eu tava ali em Viçosa, tava trabalhando no Sebrae de Minas Gerais, era o meu sonho, então eu cheguei a ajudar mais de 1.500 micro e pequenos empreendedores que eu atendi diretamente nos seus trabalhos e tudo mais. E aí veio um episódio de que, tipo, tá, mas e aí? Né? O meu sonho era ter um salário de 3 mil reais, gente. Esse era o meu sonho. 3 mil reais, VR e né, CLT. Esse era o meu isso sonho. Foi quando, gente? Isso foi em 2017, eu já tava 2017. mais ou menos fazendo isso. Meu sonho era esse. E aí, quando eu cheguei no topo do meu sonho, eu me vi numa situação super burocrática que, para eu crescer, era assim: tem que ter X anos nesse cargo, não é pelo resultado que você entrega. Não sei o que lá. E eu comecei a entender que não tava legal a situação. E aí, um colega meu veio trabalhar aqui em São Paulo, foi trabalhar lá, tava trabalhando junto com o Rafa, inclusive, falou assim: Jenny, sei que você tá achando que Viçosa tá pequeno e etc. e tudo mais. Vai abrir uma vaga aqui. Falei, caraca, mas eu sou CLT, né? VR. Mas realmente, eu entro no chuveiro e choro pra ir trabalhar, assim. Então, realmente, tô precisando de uma virada. E aí, foi nesse momento que eu entendi que ali tava pequeno pros meus sonhos ou pro impacto que eu queria fazer. Aceitei uma proposta totalmente diferente do que eu tinha. PJ, eu nunca conheci São Paulo. Minha cidade tinha 70 mil habitantes. Não sabia direito como que ia ser, mas com certeza virou a minha vida. Eu acho que foi uma outra chavinha que virou completamente, assim, sabe?
E o Rafa tava nessa história? Tava, foi. Ele falou, eu lembro que a gente fez uma entrevista, era tipo dia 25, e ele falou assim, cara, gostei muito de você. Uma pessoa que vai sair, eu preciso que alguém que substitua ela imediatamente. Só que assim, você consegue estar aqui segunda-feira? Vem, Ele Rafa. fazia isso. Rafael era disso. A gente já fez isso com várias pessoas, sabe? Eu não sei se ele queria testar se a Se a pessoa pessoa queria realmente mesmo, queria vir ou ou se não, era né, Rafa? verdade e tudo mais. Aí Não. fui lá pedir demissão, velho, e tava aqui no sofá de uma amiga minha na segunda-feira, pronta pra trabalhar. Uau. E Essas começar, histórias né? de tem que estar aqui segunda-feira é muito louco, porque a Jenny é casada com um dos Uhum. grandes amigos que eu tenho também, que também trabalhou comigo. E o marido dela foi a mesma coisa. Eu conheci ele em Maringá, e aí liguei pra ele na sexta-feira, né? Falei, cara, você não quer? Pô, a gente gostei pra caramba de você, que eu te conheci em Maringá e tal, não sei o que. Você não quer vir trabalhar em São Paulo? Você falou que Maringá tava pequeno pra você não quer vir trabalhar em São Paulo? Falei, pô, cara, adoraria. Eu falei, não, mas então, você tem que vir aqui segunda-feira. Ele, tá, mas eu vou dormir aonde? Eu falei, não, você dorme na minha casa. Desse Ele jeito, ficou lá na gente. minha casa morando uma semana lá. Rafael tinha dessas, assim. Tinha E você dessas, tinha uma assim. amiga, E eu veio tinha na uma cara e na amiga, eu fui, coragem. sabe, pedir demissão do Sebrae, e aí na época foi muito legal, porque o meu chefe falou, na época eu fui trabalhar com startups, eu já gostava, eu já estava bem envolvida com a área de inovação, empreendedorismo e inovação no Sebrae, e o chefe falou, realmente, o que eles estão fazendo em relação a startups, a gente vai demorar muito para fazer, acho que você tem que ir mesmo. Tipo, eu queria que você ficasse. Você é uma das pessoas melhores do time, mas eu não tenho como falar pra você não ir. E ele era muito brother também. Falou, eu não posso impedir esse crescimento seu, acho que vai ser bem egoísta da minha parte. E aí fui. Continuei trabalhando no empreendedorismo, então agora ajudando startup. Antes eu estava ajudando uma empresa, mas na lateral ali, né? Ajudamos aí milhares de startups naquela época, né? E continuei ali na paralela do empreendedorismo, mas nunca pensando ele Claro, como uma opção claro. pra mim. Jenny, a gente sabe que muitos empreendedores que estão nos assistindo, principalmente fora do eixo Rio-São Paulo, eles têm São Paulo como se fosse o Vale do Silício brasileiro. Né? Como você mesmo disse, pô, vou sair de Viçosa, uma cidade com 70 mil habitantes, chegar em São Paulo. É todo esse bicho-papão mesmo? Ou você foi muito bem acolhida em São Paulo? Quais foram os seus primeiros anos de São Paulo trabalhando aqui? Eu acho que é um salto de fé. Eu não acho que é alguma coisa relacionada. Eu acho que a gente tem que pensar que tem um lugar melhor, que tem uma coisa melhor. Então, pra mim, São Paulo foi um salto de fé. Eu apostei tudo que eu tinha naquela hora, ou que eu não tinha. Um salário assim, pra morar em república, gente desconhecida e tudo mais. Então, acho que São Paulo é um salto de fé. E eu acho que ainda com todas as dificuldades que a gente tem de vir pra cá e tudo mais, é inquestionável o efeito São Paulo, seja o bônus e o ônus, na carreira de uma pessoa que sabe absorver tudo que isso aqui pode oferecer. Então, acho que São Paulo é um salto de fé. Tive desafios, mas eu acho que eu fui muito bem acolhida. A maioria das pessoas onde a gente trabalhava não eram de São Paulo. Então, a maioria já tinha passado os perrengues que eu estava passando. Então, isso foi muito bom. Então, acho que se você juntar essa aposta com um ambiente que pode te acolher um pouquinho melhor para ser menos difícil esse começo, essa adaptação, eu acho que funciona. Mas eu acho que tem que ter um pouco desse somatório mesmo, assim, sabe? Legal. Dessa junção de coisas. Esse autodesafio, né? Eu acho. Excelente. Eu acho. E Jenny estava comentando com a gente aqui nos bastidores que teve um outro salto de fé quando você foi morar nos Estados Unidos. Ali foi um salto de desfé. Conta pra gente um pouquinho essa Você história. não se contentou com São Paulo, né, Jenny? Não, Você quis ir para os Estados Unidos. Não dava, gente. E a gente vai começar a contar a história de eu empreendendo agora um pouco mesmo, né? Tava trabalhando na ABS já há uns 2 anos, A tava ABS, super para que bem. todos saibam, a Associação Brasileira de Startups. das Startups. Entregando muita coisa. O Rafa é meu líder direto, assim. Eu sinto que eu era o braço direito dele, assim, e tenho certeza disso. E tava indo bem lá, só que também, como associação, não tem muito mais pra onde você crescer, né? Ou eu virar diretora executiva, que era o que o Rafa era, ou, cara, eu entreguei tudo que eu podia entregar aqui. E eu acho que eu fiz muita coisa naquele lugar, sem dúvida. E aí eu falei, beleza, onde eu quero trabalhar? E pra mim, eu queria trabalhar numa startup de média operação e cuidando da operação dessa startup, ou numa grande startup olhando mais pra área de RH, pra área de gente. Ô, Comecei... Jen, antes de você entrar num ponto, tem um ponto muito legal aqui que eu acho que faz toda a diferença. Que quando a Carla provocou, né, esse próximo passo que você vai para os Estados Unidos e tudo mais, mas tem um ponto bem importante que a gente tem que falar para todo mundo que tá assistindo aqui, que era o quanto o inglês fazia diferença. É exatamente isso. Exatamente Ainda isso. faz, né, Rafa? Ainda faz. é. Ainda faz, porque isso incomodava bastante. Muito. As pessoas trabalhavam na ABS e poucas pessoas falavam inglês. E toda hora vinha pessoas lá
que falavam inglês, Você tinha que porque recebê-los. né? tudo mais, tinha que receber e tudo mais. E poucas pessoas falavam. Poucas. Isso incomodava muita gente. E a Jenny era uma pessoa que ficava extremamente incomodada Era. com isso, né? Porque a gente poderia perder muita oportunidade ali, né? Muito dinheiro de fora. E eu, autodidata, né, gente? Como vocês já puderam perceber, não tive dinheiro pra pagar uma escola de inglês, não ganhei uma bolsa, nem nada do tipo. E eu estudei inglês a vida inteira, sozinha. Eu traduzia música e eu sou desenrolada, então falo mesmo. Posso falar tudo errado, mas falava. E aí, olhando essas vagas que eu queria candidatar, eu fiz uma checklist, todos os requisitos que tinham nessas vagas. E eu sempre batia no inglês fluente. Eu já tinha inglês avançado. Hoje eu entendo 100% que eu poderia ter me candidatado em todas aquelas vagas. Mas na época, não sentia essa segurança. Sabotava, né? Já tá dando Não, spoiler. aí. eu É, não, tô começando a dar já tá até spoiler. entrando numa história legal aqui. E aí, dá o checklist, puta, inglês... Ai, não sei se vou falar. Inglês... Inglês avançado, já não tava muito feliz, já não queria. E falei com o Rafa, falei, véi, vou embora. Vou ir morar nos Estados Unidos, só que eu não tenho dinheiro pra fazer intercâmbio, tipo assim. Não tenho isso. Vou achar um intercâmbio que eu consiga fazer. Achei um intercâmbio para ser au pair, que basicamente você mora na casa de uma família americana e você cuida das crianças e eles pagam o seu estudo de inglês lá nos Estados Unidos. E, gente, a enxurrada de julgamento, assim, 2 enxurradas de julgamento. Quando eu saí do Sebrae, e eu acho que as pessoas tendem a chamar de loucas aquelas que tomam decisões que elas gostariam de tomar. Fica aí esse recado. Então, quando eu saí do Sebrae, uma enxurrada, você vai largar o Sebrae, você vai largar o nananã pra ir pra isso. E nesse segundo momento, cara, você tá num cargo de liderança, hoje você consegue bons lugares nas startups aqui do Brasil e etc. Você vai ir limpar a bunda de criança, tipo assim, você vai ir pra lá pra fazer isso. Pouquíssimas foram as pessoas que falavam assim, vai mesmo. Vai, porque quando você voltar, se seu passe já tá alto agora, minha filha, na hora que você voltar, poucas foram as pessoas que falaram isso. E aí fui pra conseguir o danado do inglês fluente que na minha cabeça eu precisava pra candidatar naquelas vagas. Então o plano era, vou morar 2 anos nos Estados Unidos, ficar aqui na casa dessa família, estudar inglês, na hora que eu voltar eu vou me candidatar a essas vagas que pedem ali o inglês fluente. Eu não me sentia apta, apesar de ter um inglês bem bom, não me sentia apta para me candidatar. Aí foi foi um salto de fé também nesse sentido, mas muita gente entendeu como um regresso na minha carreira e não como um avanço na minha carreira naquele momento. Aquela velha boa história, né? Às vezes você tem que dar um passo pra trás pra dar 2 pra frente lá. Total. Mas aí você trouxe um ponto aqui, você já deu um spoiler ali, eu já vou provocar aqui pra gente começar a entrar num tema muito legal. Você fala assim, eu não me candidatava a essas vagas porque eu tinha um medo, eu não completava Os requisitos. 100% dos requisitos. E aí você vai para os Estados Unidos e você começa a escrever Exatamente. sobre um tema extremamente polêmico. E eu vou deixar você falar que tema é esse e por que que você começou a fazer isso. A história eu ainda na ABS, eu participei de um workshop de liderança feminina lá no Cubo. E aí eu encontrei um dado. Esse workshop falava que a maioria das mulheres só se candidata a uma vaga de emprego se tem 100% dos requisitos. Enquanto o homem faz isso com 60% dos requisitos. E até hoje esses estudos Isso é dado aparecem e comprovado. é igual, né? Não mudou. Não, isso era, Carla, um dado da HP de 2014. 2022, o LinkedIn soltou o estudo de novo, o dado não mudou. São quase 8 anos. Eu depois, o dado acompanho não esses mudou. dados porque eu, como mulher, sinto a mesma coisa. Eu falo assim, eu também, quantas vezes Total. deixei? Porque você olha o requisito e fala assim, não é 100%. Total. E quanto muda a tua cabeça, né? Então, contando a tua história. E quando eu vi aquele dado, fez muito sentido pra mim. Eu me identifiquei como pessoa, porque eu deixava de me candidatar, mas eu me identifiquei como gestora também. Na época, eu era quem gerenciava finanças e pessoas na ABS. Então, quando eu tinha que contratar, ainda que eu abrisse uma vaga afirmativa, só os homens candidatavam ainda na vaga da mulher. Tava escrito para a mulher. Só que aí eu falei, um dia eu faço alguma coisa sobre isso e tal. Esqueci, eu acho, gente, porque olha eu fazendo checklist, eu sabia desse dado e indo morar nos Estados Unidos. E aí lá, fui... Nada dá pra ser fácil nessa vida, né? A vida não pode. A vida não te tem dá graça. morangos, ela te dá limões. É. E aí, fui para os Estados Unidos em dezembro de 2029. O que acontece em março de 2020? Pandemia. Inclusive, eu fui uma das primeiras pessoas a pegar Covid. Na casa. E fiquei lá nos Estados Unidos sendo vigiado pelo governo americano, porque ninguém sabia o que fazer com Covid, né? E eu, Sim. enfim, foi um episódio à parte. E aí, na pandemia, ali, recebi uma newsletter que falava: em 2020, 480 mil pessoas foram demitidas no Ministério do Trabalho. 462 mil eram mulheres. Uau.
Quase 100%. Gente, como é que você olha um dado... 96%. 96. Como é que você olha um dado desse e acha que isso é normal? Não é possível. Se tiver mais ou menos meio a meio, 60-40, ok. Agora, 480.462 mil eram mulheres. 96%. Caraca, absurdo, mano. não Não, faz é sentido absurdo. O isso, dado é gente. absurdo. Absurdo. Então, e pode procurar, tipo assim, quem quiser olhar, consegue ver esse dado fácil. E isso se acumulava com que o número de mulheres desempregadas no país naquele momento era 8,5 milhões, 2 milhões a mais do que o número de homens desempregados. Então, quando eu vi esse dado, e eu lembrei, né, fiz esse recap, falei, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu vim pra cá por causa de um requisito que me faltava. Eu falei, alguém tem que falar pras mulheres que elas podem se candidatar, cara. Alguém tem que falar, vai, minha filha, e vai se você não tiver tudo também, entendeu? Porque não é possível, alguém vai ter que fazer alguma coisa com a questão de mulher desempregada. Então, ali que surge a ideia de eu contar para as mulheres um pouco do caminho das pedras, já que eu fazia recrutamento, então eu sabia o que fazia uma pessoa passar num processo seletivo, e também da minha experiência. Pô, eu quero empurrar as pessoas. Eu tô aqui, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, mas não é todo mundo que precisa fazer isso. Passei perrengue pra caramba no intercâmbio também, sabe? E aí foi ali que a gente começou, que começa um pouco essa história de empreendedorismo, com esse estalo inicial, assim. E o Rafa falou que você começou a escrever sobre isso. Foi, porque eu não queria, como de novo, não queria empreender. Então a minha ideia naquele momento era só dividir o meu conteúdo com as pessoas. Então qual foi a ideia genial que eu tive? Eu ia fazer uma newsletter, ia mandar lá semanal, de acordo com o meu tempo, dica de currículo, dica de LinkedIn, e sempre aquela frase, né, de se candidata, independente se você tem todos ou não. Aí fiz uma newsletter, abri um Instagram e abri um perfil no LinkedIn, para chamar as pessoas para se inscreverem na newsletter. Então tá lá, hoje, newsletter com essas dicas, e as pessoas se inscreviam. Só que isso foi em maio de 2020. Quando eu tava em julho, eu já tinha mais ou menos 15 mil pessoas inscritas nessa newsletter, as pessoas me acompanhando no Instagram, e eu, o que tá acontecendo, gente? E eu venho do mundo do empreendedorismo, então aí começa uma fase de negação, né? De tipo, caraca, tem um negócio aqui, mas não quero empreender, é só um pro bono, é só um trabalho Não quero ter voluntário. CNPJ. Tem alguma como você coisa diz. aqui, mas não quero. E aí as pessoas ao meu redor, o Rafa, o meu marido e tudo mais, falam, Jenny, esquece esse negócio de trava de empreendedorismo, minha filha. Você sabe o que você tem na mão? O tanto de gente que gostaria de ter um problema validado com tanta facilidade. Tem gente criando solução para problema que nem existe, você tá com um problema validado. E aí, isso foi crescendo, né? A gente chega no final de 2020 quase com, sei lá, 70 mil mulheres já na base, consumindo esse conteúdo. Ainda em 2020, a gente nem era exatamente um lugar estruturado. A gente foi reconhecido pelo Startup Awards como uma empresa que trazia muito impacto social. Era matéria atrás de matéria, assim, falando do trabalho que eu estava fazendo. E aí, no final de 2020, eu falo, cara, eu vou ter que ver se isso aqui realmente dá para fazer um negócio disso, sabe? E tem um detalhe, né? Você não tava no Brasil. Não, eu tava trabalhando de Trabalhando madrugada. de madrugada e trabalhando de babá e fazendo dupla jornada. Cuidava dos meninos de 7 às 17, jantava e de noite tava lá. E detalhe, tá? A minha família americana incentivava demais. Tipo, o host dad lá. Ele era vice-presidente de um banco lá. E a minha host mom, ela trabalhava com tecnologia, com Scrum e produto, etc. Eles ficavam fissurados, eu contando pra eles, assim. Então, eles me incentivaram muito, a Já família nos tinha Estados um Unidos. mindset de empreendedorismo muito mais apurado do que os Total. pais normais aqui brasileiros. Total. Eles me incentivaram pra caramba. E aí foi assim que a gente começou. Então chegou ali no final de 2020 e falei, gente, eu vou mostrar pra vocês que tá todo mundo errado. Isso aqui não é um negócio, ninguém vai estar disposto a pagar por isso. Então, assim, eu vou mostrar que vocês estão errados. Vocês estão nessa insistência aí de me fazer querer empreender, vou mostrar que vocês estão errados. E aí eu falei, vou fazer um MVPzinho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar um evento pra eu dar aula disso e eu vou colocar um ingresso pago. Porque eu não vou fazer nada que não seja escalável. Então, se eu vou fazer alguma coisa, eu quero hospedar esse conteúdo numa plataforma e a pessoa me paga uma assinatura. Eu não vou ficar dando aula ao vivo, etc. Aí eu fiz o evento em dezembro, 900 inscrições pro evento, e eu falei, não, vou botar uma meta muito alta, tipo uma taxa de conversão de 10%. Se 90 pagarem, eu vou entender que tem negócio aqui. Ai, foi dito e feito. Foi mais que 10% ou não? Foi 91. Uau. 91. Foram 845 Sim, inscrições. sim. 91 compraram esse ingresso, que Isso era a o primeiro, gravação. né? O primeiro. Primeiro. Uau. Que era a gravação Bom. do evento por 30 dias, porque eu queria hospedar numa Hotmart da Sim. vida e etc. Lançamento, né? É, total. E aí eu falei,
beleza, eu vou ter que ir embora. Vou ter que Vou fazer ter esse que interromper meu negócio. intercâmbio. Tipo assim, não tem Uau. jeito, assim, sabe? Vou falar com a minha família que eu vou embora, minha família dos Estados Unidos. Vou falar com meus amigos, tá? Todo mundo nessa época já falava que era pra eu empreender mesmo. E eu, não vou empreender, não quero empreender, blá, blá, blá. Pra mim, empreender gerava instabilidade financeira, como eu já mostrei na minha história. Eu não queria passar por isso, gente. Não saber o salário que eu ia ganhar e etc, sabe? Então, isso que eu tive muita resistência. Mas aí voltei pro Brasil, com os 9 mil reais que eu arrecadei nesse MVP, era absolutamente tudo o que eu tinha. E falei, 9 mil reais, meu salário inicial em São Paulo foi 3 mil reais. Então vamos voltar pra trás? Com 3 mil reais eu sei que eu consigo viver. Eu já vivi aqui com 3 mil, tem gente que vive com muito menos. Então eu tenho 3 meses pra trazer mais dinheiro, porque eu tenho 9 mil reais e eu preciso fazer esse negócio acontecer. Uma coisa interessante, né? Eu gosto muito de aviação, Jenny. E quando eu estudei aviação, a gente aprendeu um conceito chamado visão progressiva. Quando você está voando de helicóptero num dia nublado, você consegue enxergar 100, 200 metros à sua frente. Você tem que acreditar que percorrendo aqueles 200 metros, você vai passar a enxergar mais 200 metros e você vai traçando e adequando seu plano de voo. Se você olhar, né, quando você sai, abre mão das suas vagas CLTs, com vínculo empregatício, para aprender inglês, foi essa a primeira etapa da visão progressista. Você enxergava o idioma. E a partir daí nasce, né, outras atividades, surge um projeto, provavelmente você mudou sua vida. Então, assim, é o primeiro passo, Total, né, para o empreendedor. total. Você acha que isso foi realmente um divisor de águas? Eu pra não você tenho dúvida. Eu tomar acho a que- iniciativa para... Eu acho que todas essas decisões difíceis que eu fui tomando ao longo da vida, posso assemelhar a isso que você contou agora. E naquele momento é isso. Quando eu fui pra lá, eu vislumbrava uma vaga e eu sabia que aquilo era o que seria necessário para eu chegar ao ponto final, que era a vaga. Eu só não sabia que existiam outros pontos finais. Não necessariamente eu precisava pousar em Belo Horizonte. Talvez eu podia pousar em São Paulo, no Rio de Exato. Janeiro. Então, acho que foi Mas muito nesse sentido. ao seu primeiro voo foi enxergando os demais. Com né? certeza. Com Ou seja, certeza. empreendedorismo é execução no final do dia, Exato. né? Tem que ter coragem, É gente. isso, O né? Rafa fala isso, que empreender é um ato de coragem ato que se de renova coragem. todo dia. Ele vive falando Aliás, isso pra linda todo frase. mundo. Fala pra galera essa frase, Rafa. Empreender é um ato de coragem que se renova todos os dias. Uau. Olha que bonito. Muito bom, muito bom. Então, acho que era isso. E mesmo. Jenny, você voltou para São Paulo. Voltei para São Paulo. Eu já morei aqui, né, de 2018 até 2020. Fui morar nos Estados Unidos. Voltei em janeiro de 2021. A gente já se posicionava, né? A Se Candidate Mulher já existia. Esse era o nome. Então, era o jeito de dar esse grito para o mundo mesmo. E aí, voltei para São Paulo em janeiro de 2021. Interrompi mesmo o intercâmbio e tudo mais, para apostar nisso ou ver no que isso ia dar ali em algum momento. E aí, as coisas foram se desenrolando, né, até a gente chegar na história Tem uma de hoje. curiosidade dessas mulheres que se inscreveram, essas mulheres que te acompanham. Você olha quantas são de São Paulo, quantas são de fora? Como que é essa visão também? Tem todo o dado geográfico e tudo mais. A maioria tá no Sudeste, eu acho que vem muito da minha influência local em Minas Gerais, minha influência local em São Paulo, mas a gente tem mulheres do Brasil inteiro. A gente já fez recolocação em Portugal, a gente já fez Que recolocação nos Estados Uau. Unidos, mas hoje, com certeza, a maior parte da nossa base tá no Sudeste, dado que é onde eu tô, né? Onde exerce a maior Quando influência. você fala, a gente fez recolocação em alguns lugares, que parte da história que a gente perdeu aqui, que você passa, então, a apoiar recrutamento? Ah, sim. Bom ponto. Excelente ponto. É porque o que acontece? A Se Candidate Mulher, então, ela passou a ser uma plataforma onde Não, eu queria... Saímos de uma newsletter e já transformamos Exato. no negócio. É. Conta a história. O seu primeiro curso para 90 pessoas, como Era- foi? Tem que essa abrir o primeira- CNPJ. já tinha um MEI, Já né? tinha um MEI. Empreendedor de MEI, eu virei, né? A minha teoria era essa. Eu queria hospedar numa plataforma o meu conteúdo de empregabilidade para que as mulheres conseguissem recuperar seus empregos de forma mais rápida. E aí eu estudei o comportamento nesse 2020 de 2 mil mulheres. Por quê? Eu sabia que ela não se candidatava. Então eu não estava afim de saber isso. Eu queria saber por que ela se candidatava. Então o que te faz candidatar quando você vai? E aí foram quase 2 mil mulheres mentoradas em 2020. Tudo de graça. Fiz mentoria, fiz coisa coletiva, fiz coisa individual para eu tentar chegar num padrão e entender o que fazia ela se candidatar. Depois que eu entendi isso... Isso tudo está nos Estados Unidos, tudo nos Estados online. Unidos, Não, e aí Nossa, e tem uma coisa bem legal aqui que eu acho que, bom, a Jane ainda não é mãe, né? Mas tem uma coisa muito característica, ela estava trabalhando de babá, cuidando de 3 crianças. Exato. E aí eu lembro de alguns episódios que a gente conversava bastante nessa época, fazia várias calls nessas interações e tudo mais.
E acho que é a jornada de muitas mulheres, né, que tá nos assistindo. Ela aqui, viveu né? a realidade de uma mãe sem Uma ser realidade mãe. de uma mãe sem ser mãe, que era criança correndo pela casa, gritando e ao mesmo Total. tempo tendo que fazer call. Dupla jornada. Dupla jornada É. total, né? Então isso foi muito legal, mas assim, conseguiu estar aqui para contar um case Total. super de sucesso aí que a gente vai conhecendo, tá conhecendo a história agora, mas que é possível, né? Total. Exato. Então assim, essa dupla, as mulheres são Não precisaria ser, heroínas não precisaria total, ser né, tão cara? difícil, Não né? precisava. Podia ser um pouco mais fácil, né? Nos Estados Unidos não tem licença maternidade. Não tem, igual aqui, né? Não Então, existe. você vai fazer um combinado ali e tudo mais. Com 2 semanas, a minha host mom já tava trabalhando. Então, com 2 semanas, eu tinha um recém-nascido da minha mão. Então, tipo, toma que é teu, entendeu? E você cuida dele agora. Uau. E foi literalmente 2 semanas, assim. Eu já tinha cuidado de crianças, mas de um recém-nascido, jamais. Então, é um pouco disso mesmo. Foi uma responsabilidade muito grande pra mim. E pensa que teve Covid, gente. As crianças Sim. ficaram presas dentro de casa. Uma coisa é você ser babá e você leva pra aula de não sei o quê, você leva pra aula de outra coisa. Eu fiquei com 3 crianças em casa, sendo um recém-nascido no Covid. Foi muito difícil lidar com as crianças dentro de casa. E durante o começando um negócio que não era um negócio. tipo isso. Mas, Uau. e aí, voltando, a minha teoria era essa. Eu queria hospedar isso tudo dentro de uma plataforma para que as mulheres assistissem esse conteúdo e conseguissem se recolocar melhor e tudo mais. E aí, num determinado momento, eu comecei a receber notícias delas. 1, 2, 20, Deu certo. 100 mulheres me falando que tinham conseguido Uau. realmente se recolocar e que antes não se candidatavam mesmo, que o currículo era ruim, que não bastasse, reclamava que a empresa não contratava, mas que foi ver que o currículo estava horrível, nem elas se contratariam mesmo. E aí a gente começou a receber um monte de notícias de recolocação. Eu falei, tá dando certo, a metodologia funciona, tá aplicada e tudo mais. E aí foi crescendo, né? Depois de eu fazer esse primeiro MVP, eu realmente fui gravar. Porque esse MVP, gente, foi isso, uma live no Zoom que eu gravei e dei pras pessoas. O que é MVP live. mesmo para o nosso público? É o mínimo produto viável, é o mínimo que você pode oferecer de um Bacana. produto. E como eu já tinha, aí sim, eu tenho que dar muito crédito ao meu background de meu passado, né, de empreendedorismo, de ABS, eu sabia o que era uma startup, então tinha ali já um conhecimento adquirido sobre isso. Excelente. Então, era a mínima versão disso, só que o meu produto que eu queria fazer era isso, eram as aulas hospedadas, com exercícios, com validação e etc. E aí, quando eu volto ali com os meus 9 mil reais, eu falei, hora de gravar profissionalmente, hora de hospedar numa plataforma e hora de conseguir encaixar a metodologia aqui. Então, se eu tô dando uma aula de currículo, tem que ter um exercício de currículo, ela tem que me entregar o currículo e eu tenho que devolver uma inteligência que revisa o currículo dela. Imagina se eu for fazer isso manualmente, todos os currículos que botam aqui. E aí eu fui construir essa primeira versão. Hoje a SM Academy, se eu não me engano, tá na 8ª versão. E eu acho que tá longe de estar na última, inclusive. Mas aí eu fui construindo ela. Então a gente começou a recolocar mulheres absurdamente aí ao longo do Brasil e elas contando para as amigas, enfim. E aí o dinheiro foi aparecendo, né? De acordo com as coisas que a gente foi fazendo ali. Que bacana. Ao E ponto- quando entra gente nessa jornada contigo? Equipe. No primeiro ano, como a gente já tinha muitas mulheres, no próprio 2020, quando chegou em julho, que era 2 meses, eu falei, não consigo fazer sozinha. Abri um formulário para serem voluntárias comigo. Isso já era no primeiro ano. Então, Outras empreendedoras. eu já tinha liderado muito, então eu sabia fazer isso, sabe? Modéstia à parte, eu sabia engajar um time, sabia dividir as tarefas e tudo mais. E aí, ali em julho de 2020, eu já peguei 19. Tipo, eu lembro que eu abri um formulário e em 2 dias tinha 75 candidaturas. Gente que era diretora de operações, assim, de startup. Eu falei, que isso? O que tá acontecendo aqui, assim, sabe? E aí, peguei essas 19. Então, eu fiquei com as voluntárias até março de 2021, eu fiquei quase um ano com 19 voluntários. No momento que eu comecei a ter dinheiro, eu não podia ter voluntária mais. Então, dessas voluntárias, eu contratei 2. E, infelizmente, precisei dispensar as outras 17. E com essas 2 ali, a gente foi fazendo as coisas acontecer e com tudo mais. Então, tinha gente desde julho de 2020. Tinha gente oficial contratada desde abril de 2021. Que legal. Ali. E tem um ponto aí que eu acho que é super legal aí das candidatas moleques, vocês tinham uma meta, que era pelo menos uma vez, uma mulher empregada todos os dias. Todo dia. Pode parecer um número pequeno, né, gente? Você pensar 365 no ano. Mas pra gente era um número muito grande. Muito grande. Pra Poxa. gente era, meu Deus, o que é pouco pra você era tudo pra mim E são naquela época. 365 vidas, né, impactadas. É exatamente isso. É. Eu tenho histórias, Marcel, assim, nossa, que me arrepiam só de contar, assim, sabe? Eu lembro de mulher falando pra mim assim, Jenny,
eu passei por um divórcio e eu era extremamente dependente financeiro do meu marido, eu cuidava dos nossos filhos e tudo mais. Passei por um divórcio, precisei continuar morando na casa dele. Inclusive, ele começou a namorar, então era uma situação muito humilhante pra mim. Mas eu não tinha como sair dali naquele momento. Hoje eu tô te escrevendo pra contar que, eu arrepio só de falar, Eu também. que eu tô mudando de casa. Ainda não é o emprego dos meus sonhos, mas graças ao conteúdo da SM Academy, eu consegui um lugarzinho. Tô numa kitnetzinha, cheguei a vender máscara, capa de botijão, etc. Mas eu não conseguia sair dali. Então, esse tipo de história... Inspirado pelo seu projeto. Por tudo. Uma Isso mudança. é uma história, gente. E é Hoje já linda, são, assim, mais de 25 mil mulheres já foram 25 impactadas. mil mulheres. Na nossa comunidade, a gente tem 270 mil mulheres hoje. Então, assim, hoje... essas histórias que foram fazendo ali a diferença no começo mesmo, sabe? Legal. A gente vai começando a entrar numa rodada final Tá bom. aqui. Isso. Mas assim, a gente Gostaria quer de- saber muito ainda Pensar dessa já na parte história, dois, né? Você tem que fazer outra rodada. Gente, eu virei B2B, tá? Não fiquei só pra mulher. Então, é por importante isso que, lembrar assim, isso. vamos Sim. começar, assim, a Tudo trazer bem. um pouquinho dessas histórias, porque, assim, a gente quer ficar aqui o dia inteiro com você conversando, porque que história, É né? uma história Fantástica. linda, mano. Não, Obrigada, assim, é gente. inspirador de verdade, né? Quando o Rafa comenta, né? E aí Obrigada. você vê como o Rafa também já mudou vidas, você mudando vidas, essas Total. mulheres que estavam com você desde o começo mudando vidas. Total. Então, às vezes, uma coisa simples, né? Total. Que parece pequena, o quanto você reverbera aí para dentro, né, de lugares que você nem imagina chegar, né? Total. Então, uma das curiosidades é saber como que foi o avanço, né, a evolução Uhum. do Ser Candidate Mulher, né, que você começa ali B2C, começa como curso e vai, né, mudando, até chegar hoje num B2B, então contar um pouco dessa história. E a segunda coisa é, como que é sentir essa reverberação para o Brasil adentro, né, assim... Você contou uma história de uma mulher, Isso é muito mas... louco. Num determinado momento, as empresas começaram a vir até mim, tamanho o engajamento que a gente tinha. No LinkedIn, a gente tem o maior engajamento do Brasil. Não Uau. tem Nubank, não tem Itaú, não tem. E eu tiro o print e mostro pra vocês o dado comprovado. Porque é isso, a gente não construiu uma base de talentos, a gente construiu uma comunidade de talentos. Então, as mulheres começaram a falar muito da gente. De repente, as empresas começaram a bater na minha porta e falar assim... Se a sua mulher é diferente, se ela passa num processo mais rápido, se ela se vende melhor num processo, como que você traz essa mulher pro meu processo seletivo? Falei, não faço ideia, mas vamos descobrir, vamos embora. Aí o mesmo exercício que eu fiz com as mulheres, eu fiz com as empresas. Conversei com 80 empresas para tentar entender onde é que estava o gap ali e tudo mais. E aí comecei a criar um método que eu levava as mulheres que passavam pela SM Academy para os processos seletivos das empresas. No começo, gente, era lista extraída de Excel e eu mandava para a empresa, mas a empresa não sabia disso. Ela achava que eu tinha uma coisa super tecnológica, que não sei o que lá e Inteligência tudo mais. artificial. E aí uma empresa pagou, duas empresas pagaram. No momento que num ano eu comecei um faturamento com 10 mil reais, no outro ano eu tinha 350 mil de faturamento, porque é difícil você vender 10 mil reais para 1.000 mulheres. Outra coisa é você vender 10 mil reais para uma empresa, que isso talvez é um troco dentro dela ali, sabe? E aí a gente virou B2B. Para virar B2B precisava de capital, precisava de investimento. Saí eu de novo, né, na rua com a cara e com a coragem para captar investimento. Num ano que, para quem entende um pouco do mercado de startups, foi chamado o inverno das startups. Então todo mundo reduziu e tava eu lá fingindo que isso não estava acontecendo. Isso, 22? 2022, captando no inverno das startups, consegui captar. E aí fomos dando um E como crescimento foi essa dessa experiência base. também de captar, né? Porque a gente Senhora. comentou isso, né? Assim, fundos que têm suas teses muito específicas, um mercado ainda muito masculino, mulher founder, com coisas para mulheres, super nichado, né? De certa forma. Como que foi essa experiência? Esse Abre o é verbo seja honesto. Não, aí, esse, agora. esse é um caso à parte, assim, que eu acho que É, merece e ser contado com muito Vale cuidado. você contar, Jenny, assim, que você já era uma startup extremamente reconhecida pelo Premiadíssima. mercado, super premiada, várias entrevistas, todo mundo te conhecia, com números extremamente legais. E conta como é que foi a sua jornada de captação. Não, sabia de empreender, sabia. Falei, não, vou matar de braçada, né? Pitch Vou chegar deck. aqui, sem fazer pitch como ninguém. Eu ensinava os outros a fazer pitch. Vou matar de braçada nesse negócio. E aí comecei a captação em janeiro. E eu acho que eu aprendi muito sobre, às vezes, as coisas não é sobre o que você quer falar, é sobre o que o outro quer ouvir. E dá pra você falar a mesma coisa, só que do jeito que ele quer ouvir. Então eu começo a captação em janeiro de 2022. E vambora, e vou captar em 3 meses, e é isso daí, eu sei o caminho, etc. E só tomei
não. Gente, que cagaço. Meu Deus, foi um show de horror. Assim, não atrás de não. Tipo, as pessoas falavam, 8 milhões de mulheres empregadas, você quer empregar elas? Parabéns, tapinha nas costas, que lindo seu trabalho, boa sorte. E era isso, assim, que eu ouvia muito. E é isso, 0,2% do capital de investimento vai para startups fundadas de mulher. Então, ainda tem muito viés, 0,2% do capital mundial disponível para investimento. Então, é muito difícil. E você tem que convencer. E, pô, não é todo mundo que vai falar, caramba, que importante um trabalho de diversidade e inclusão e etc. Então, eu passei 3 meses, assim, muito mal naquela época. Eu tinha despriorizado o B2C, que era o que me trazia dinheiro, então não estava trazendo dinheiro. A empresa não estava querendo comprar tanto. Aí eu liguei pro Rafa. Eu lembro direitinho, gente. Março de 2022. Liguei pro Rafa e falei assim, vou desistir. Entendeu? Não quero mais esta merda. O investidor não investe, a empresa não compra, a mulher não compra. O que eu tô fazendo da minha vida? Aí o Rafael falou, você pode entrar nesse link aqui? Aí eu entrei no link. Eu lembro disso até hoje. Não, eu Ela lembro me ligou direitinho, chorando. arrasada. Me ligou chorando. Cara, eu não consigo captar. Eu falei, como assim? Não vai. Ela falou, não vai, não quero fazer, não vou fazer. Tô desistindo, vou arrumar um emprego. Eu falei, Foi. entra aqui neste link. E aí ele falou. Uau. E ele falou assim, Jane, eu Que seria... era esse link, afinal de Era contas? uma Era uma reunião no call. Meet. Uma call. Porque eu tava falando Link. com ela no telefone. Eu falei, cara, ela não vai entender o que eu quero falar. E eu falei, tô te mandando o link, entra agora. Aqui, Olho que eu no vou- olho online, Quero que você online. ligue essa E câmera. assim, o Rafa Legal. também é uma delicadeza, né, de pessoa e tudo mais. E aí ele virou pra mim, Switch the point. super, gente. Eu acho que esse Rafa Gui poucas são as pessoas que conhecem essa versão. Eu falo que cada um tem um Rafa que merece. Mas, e aí ele me ligou e falou assim, Jane, ó, vamos lá. Pra começar, eu seria a primeira pessoa pra falar pra você parar de fazer o que você tá fazendo se eu não acreditar. Porque, inclusive, eu ia querer que você trabalhasse comigo. Eu queria que você fosse a minha sócia e eu ia querer que você estivesse no negócio que eu tô. Por enquanto, eu tô aguardando esse momento. Eu acho que tem coisa aí. Então, eu não acho que é a hora de você desistir, sabe? De novo, eu seria a primeira pessoa a falar pra você, para o que você tá fazendo e vem trabalhar comigo. Eu seria a primeira pessoa. Então, eu não acho que é assim. Deixa eu ver esse pitch deck. Por que você não me pediu ajuda antes? Realmente, eu não tinha pedido ajuda pra ele antes. Por que você não treinou comigo? E etc, e tudo mais. E aí, foi uma segunda fase completamente diferente, né? Ele reviu o pitch deck, ele reviu o pitch. Tem essa história de saber o que a pessoa quer ouvir. Ao invés de eu falar juntos, a gente vai empregar 1 milhão de mulheres, eu começava a falar assim, olha, sem você eu faturei X, com você eu vou faturar Y e ainda vou empregar muita mulher, vambora. E mudou completamente, assim, a visão para o investidor, assim. Tanto é que isso aconteceu em março, em maio eu já tinha a rodada fechada, e aí processo de due diligence, né, de auditoria para o dinheiro entrar, mas foi assim... Foi muito desafiador, o mundo ele tem muito viés dentro do mercado, eu acho que eu tive que enfrentar coisas que eu queria sair da reunião e deitar em posição fetal e tudo mais, mas eu acho que também quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que entender até onde que vai o nosso limite, e eu acho que eu consegui engolir bem ali os sapos e fazer do limão a limonada, e no final funcionou bem essa rodada ali. E foi... Quantas rodadas tiveram? Só uma. Só uma até agora. Até agora só precisou de uma. E aí tem um outro desafio de novo que eu queria que você comentasse, que é, beleza, eu sou essa candidata mulher, eu sou super reconhecida, captei dinheiro, mas ainda o mercado não tá me vendo dessa forma. Cara, é muito difícil. Eu preciso fazer uma mudança e aí a gente muda de novo a empresa. Muda de novo. Sou zero apegada, assim. Eu acho que se tem que fazer, tem que ser feito e tudo mais. E aí, um dia eu falei, cara, não dá pra ser esse candidato de mulher mais, porque a empresa não entende que a gente tem alguma coisa pra ela. Eu tenho que dar uma volta ao mundo pra empresa me consumir. Então, e se a gente for outra coisa? A empresa aí acha que entra- você tá militando. aí- Exato, e tudo mais. E a gente, por exemplo, a gente nunca pregou superioridade da mulher, a gente só quer ter o mesmo espaço, sabe? E aí eu falei, cara, beleza, vamos fazer um rebrand. Se precisa, vamos fazer, assim. E a galera falava de novo, que isso, gente, você tá maluca, não sei o que lá. Eu tenho colegas que não mudam o nome de empresa nem se você pagar pra eles mudarem. Eu falei, mas se for necessário, a gente vai mudar. E aí a gente mudou pra Pluri, que realmente posicionou melhor para o mercado B2B. Essa candidata de mulher nunca vai deixar de existir, ela é a comunidade de talentos, ela existe ainda, mas a empresa começou a se posicionar como Pluri, e aí para oferecer soluções para o B2B e etc. Então, acho que Acho esse que foi um até segundo episódio. interessante você falar do rebranding, desse reposicionamento, porque o nome Se Candidate Mulher trazia muito, né? Eu conheci vocês lá atrás também, trazia muito essa coisa de candidato e político, Também, né? também. Então, muitas mulheres, talvez, até se não fosse por esse boca a boca, essa comunidade que se criou, eu não quero ser política, eu não quero estar nesse verdade. meio, né? Então,
até, né, eu acho que são coisas que a gente ouvia ali das histórias de vocês antigas, né? Não entender que é o se candidatar a uma vaga, né? Total. Que é uma coisa que todo dia tem mulher fazendo, tem pessoas fazendo, né? Total. E para a empresa, o se candidate também acaba vindo com uma voz política, né? Ativista. E a gente sabe dos bloqueios no B2B para isso. Total, gente, vamos ser sinceros. Quem tem o dinheiro na mão hoje no Brasil ainda é um homem branco, padrão, hétero, com seus mais de 50 anos e tudo mais. E eu não acho que esse cara tá errado ou tá certo e tudo mais, mas ele é um cara cheio de vieses. Então, pode ser era um impedimento mesmo. O cara nem via a proposta. Chega na mesa dele, puta, se candidata mulher, cara, não quero, nem quero ver essa proposta, ONG. entendeu? É ONG, esse negócio não vai ser legal e etc. Então, eu acho que foi necessário mesmo essa virada. Ainda assim, continuamos enfrentando. O Rafa é nosso investidor, né? Barreiras incríveis, que eu acho que é um pouco disso que ele falou. Nunca parece que é suficiente, sabe? Tipo, premiada pra caramba, a gente foi reconhecida nacional e internacionalmente, a gente foi reconhecida em Dubai, a gente foi reconhecida nos Estados Unidos, tenho números absurdos, assim, pra entregar. E o investimento, que é um pré-seed, que a gente chama, é pra o negócio crescer mesmo. E é muito difícil pra mim, ainda com tudo isso, ainda com todos esses resultados hoje, eu sou cobrada pelo EBITDA, eu sou cobrada pelo lucro no mês. Enquanto a gente sabe que colegas aí de startups estão no negativo e são cobrados por número de usuário, por produto lançado. Então, ainda assim, parece que nunca é o suficiente, sabe? Nunca Uma tá. cobrança Tem alguma diferente. É uma coisa, assim, cobrança diferente. Isso, Uma não gosto de falar sobre isso, mas essa é a verdade. realidade, Porque né? se a gente tá contando uma história de Claro. verdade, cara, ainda com tudo isso que eu contei aqui, com todos os números que a gente tem, a gente ainda enfrenta barreiras de mercado que são tipo, cara, por quê, sabe? E às vezes eu fico pensando muito nisso, assim. Que ainda faz questionar, né? Total, Por quê? todo Por quê, dia que eu né? tô fazendo da minha vida, sabe? Vou fazer um convite aqui para nossa convidada. Um convite para convidada. Faz um pitch da Pluri. Aproveita! Aproveita aquele momento merchan! Gente, pra gente falar de empregabilidade feminina, tem que falar de dois lados de uma moeda. Mulheres querendo emprego e empresas querendo contratar. A Pluri é o meio do caminho dessa engrenagem. Então, se existe uma empresa querendo aumentar o número de mulheres no seu quadro, a gente tem a solução para ela, seja ela qual for. E se existe uma mulher que não tá feliz onde está trabalhando ou que tá desempregada, em 90 dias a gente coloca ela num novo lugar. Uau. Então, conta aí pras pessoas sobre a Como Pluri. que a galera encontra a Pluri aí nas redes sociais? No Instagram somos Pluri, no LinkedIn Pluri, e tem essa Candidate Mulher também, né, gente? Perfeito. @esse Candidate Mulher, tanto É a no LinkedIn comunidade. quanto no Instagram. É muito forte, né? Esse candidato mulher. Tipo, cara, É. é Muito muito forte. bom o nome, né? É. Tipo, também, assim, porque é o que a Jenny falou, né? Pô, 60% das mulheres é muito pouco o número, né, cara? Quando você começa a analisar os números, você fala, cara, por quê? É. Por que não se candidatar? Por que... Não, porque eu não cumpri 3 requisitos que estão ali. requisito. Um requisito, eu não vou me candidatar. Gente, Gente, ó, se candidata. eu Vai quero... lá, todo mundo tá querendo contratar, é um desespero. Para de checklist, porque mulher é isso, candidata. faz o checklist, né? E eu Compro, quero- não compro, não vou candidatar. Total. Eu quero fazer uma observação sobre isso que o Rafa falou. Sei que a gente já tá chegando no final e que eu acho que é importante de ser ressaltado. A carreira de uma mulher, ela começa muito antes de uma CLT ser emitida. E a gente precisa falar sobre isso. Quantos de vocês sabem que a mulher no Brasil pôde trabalhar sem autorização do marido em 1962? Quantas Nossa. pessoas sabem? Vocês sabem? Vocês que estão ouvindo? Precisava Tô falando de formalmente que ele... 60 anos atrás, É as muito nossas pouco tempo, avós, né? as nossas mães. Então uma a gente geração. começou tardão, assim, real mesmo nessa corrida. Exato. E eu acho que, e eu digo mais, quando a gente tá criando os nossos filhos, sejam pais ou mães, a menina, ela tem que estar com lacinho direitinho no churrasco da família, com um vestido impecável. O menino subiu na árvore, capotou, tá com o joelho todo ralado e ninguém tá ligando. Então, desde criança, a gente ensina a mulher altos padrões de exigência pro perfeccionismo e desde criança a gente ensina o menino a se arriscar mais. Não é defeito e qualidade, é padrão característico. Então, a gente precisa ensinar as nossas meninas, desde pequenininhas, a se arriscarem mais, assim como a gente precisa ensinar os meninos a serem mais detalhistas. Mas é importante todo mundo entender, a carreira de uma mulher começa nessa hora. Tudo que acontece a partir desse momento vai ditar sobre a autoconfiança dela no mercado de trabalho. E aí os números estão aí para falar. Não, né? e acho que muito Consequência também disso que você tudo. fala, né? No cultural Brasil afora, Não. né? A mulher, ela é a dona de casa, a mulher é a que cuida Não, dos e filhos, a assim, mulher... ontem, até por curiosidade, ontem minha filha chegou da escolinha, minha filha tem 5 anos, a Gigi, e ela falou, pai, um amiguinho me beliscou.
Eu falei, filha, o que o papai ensinou? Primeira coisa, fala com a professora. Falei com a professora, papai. Ela falou, você mereceu. Então, isso. é uma autossabotagem Sim. que Desde como muito você falou, tá enrustido socialmente. Sim. Por que a próxima vez que ela for beliscada, ela vai falar de novo? entendeu? Exato. É isso, sabe? E Eu aí, acho qual que é foi a muito mais recomendação do profundo. pai? Belisca ele. Belisca de novo. Aprenda a se autoproteger. Maravilhoso, esmagar. Filha, ninguém tem autoridade sobre você, sobre sua vida. É isso Mas aí. é importante, eu acho que até nesse gancho é a questão também do esporte, né? Porque eu Total. acho que a mulher que pratica esporte, né? Eu vou falar isso pela minha história, que eu me identifiquei muito com a tua. A gente aprende a devolver, né? Total. Porque no esporte, se você ficar parado, você vai perder o jogo. E tudo se Sim. resolve dentro da quadra. Exato. Não tem como Então você É resolve verdade. ali na hora e verdade. depois sai, vai pro bar, vai tomar uma cerveja, vai tomar um mup, né? Eu, na minha época, a gente saía pra tomar mup depois dos jogos. Mup? Ou açaí, porque ele começou o açaí ainda naquela época. Eu sou bem mais velha, né? Então, assim, é isso. E a gente é ensinado de pequenininho que fala pra mãe, fala pro pai, mas você não vai atrás, né? São poucas as famílias. Eu, graças a Deus, tive pai e mãe que, desde o começo, né? Eu sempre fui a justiceira também, né? Eu que não tinha isso. E eu acho que tem um pouco da índole de cada um, né? Personalidade que a criança nasce e tem muito da cultura, né? Então, se a mulher é sempre, não faz, não é feio, não sei o quê, não pode. Aí o vestidinho, você tem que sentar direito, porque vai aparecer sua calcinha, né? E aí ela não pode nem fazer estripulias, que ela tá com vontade, porque ela vai se expor, Total. né? Então, e da minha época a gente falava muito, né? Eu usava vestido com short por baixo e tinha saia shorts. Aham. Pra quê? Pra dar essa liberdade pra menina. E querendo pequenas coisas, como você disse, que coisa. fazem a diferença lá na frente. Total. Que fazem a diferença na hora de ver uma É mulher isso. que vai abaixar a cabeça e uma mulher que vai enfrentar, vai se candidatar e vai falar assim: não, tudo bem, vamos trocar aqui o pneu com o carro andando, É isso. vou enfrentar e vou isso. aprender no caminho, que é o que o homem faz naturalmente, né? É isso. Jenny, a gente tá chegando nos Você que vai puxar finais. Hoje foi ele. Pode. A gente tá chegando nos minutinhos finais. Primeiro, a gente queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente. Queríamos continuar pelo menos mais 1, 2 horas conversando Vai com ter que você. ser parte 2. Vamos pensar na parte 2. Vamos pensar na parte 2. Votem aí, galera. Quem quer a parte 2, escreva aí no vídeo, nos nossos canais. E a gente sempre faz uma pergunta final aos nossos participantes, que é: que dica, que recado você deixa para esse Brasil de milhões? Olhando para sua Caraca, muito difícil essa pergunta. Cara, eu acho que eu vou repassar o recado que a minha mãe me repassou, sabe? Eu acho que seja se você quer empreender, seja se você quer ter uma carreira, ser carreirista, né, que é o que a gente fala, você vai ser o que você quiser ser, não importa se o mundo disser o contrário, só que você vai ter que ouvir isso, tapar o ruído e seguir isso, porque senão, ao longo da vida, vários vão ser os empecilhos. Seja empreendendo, igual eu acabei de falar. Nossa, história incrível, mas todo dia tem um desafio novo. Seja numa carreira, que você pode ser carreirista, mas todo dia tem um desafio novo. Então, acho que é isso, sabe? Não desistir no final do dia, ainda com todas as coisas que aconteçam. E tem uma outra frase que eu gosto muito, que é da Beyoncé, inclusive. E ela fala assim: o mundo vai te ver do jeito que você se vê e vai te tratar do jeito que você se trata. Então, se você não tá sendo muito bem tratada, como que você tá se tratando? E se você não tá se enxergando muito bem, como que você tá esperando que alguém te enxergue com uma outra visibilidade? Então, acho que são duas dicas aí que eu acho que podem Que ficar. E uma outra pergunta aqui para você, né? A gente tá falando de Brasil de milhões, né? Tá falando de mulheres nesse Brasil todo. Então, para você, eu vou mudar um pouquinho a pergunta. Porque acho que tem esse impacto, né? De um Brasil para dentro, né? Um Brasil Total. aí, né? Se você pudesse sussurrar no ouvido dessas mulheres, crianças, né? Meninas ou idosas, né? Porque a gente tem histórias de mulheres fantásticas programando com 90 anos de idade, eu acho incrível. O que você sussurraria nesse ouvido, sabe, dessa mulher? Além de vai, né? E que não é só que tá aqui no Brasil, né? Porque Total. tem aquela brasileira como você, né? Enfrentou fora. Eu morei também fora, enfrentei desafios de morar fora e a gente traz essa história, né, com a gente. Uhum. Essas mulheres brasileiras, o que você sussurraria ali naquele ouvidinho? Eu acho que tem uma coisinha que só a gente tem e o nome dela é intuição. Quando você consegue juntar a sua intuição com dados que comprovem o que você tá sentindo, eu acho que a gente tem uma arma que ninguém tem. Ninguém tem.
Só que a gente não pode usar a intuição única e exclusivamente só pelo feeling. Então, acho que isso é uma coisa que eu aprendi ao longo desses tempos, assim, dessa justiceira, essa mulher mais impulsiva, mais que vai e faz e tudo mais. Que é isso. Usa a sua intuição e acredita nela, porque a gente também é tendenciada a ter que calar ela de vez em quando. Mas se você consegue juntar ela com dados que comprovem o que você está sentindo, essa é uma arma que só a gente tem. Então, se a gente souber usar isso daqui, não tem pra ninguém, não. Acho que esse é o recado, assim. Muito bom. Só vai. Só vai. Só vai. Só vai. Rafa, como que a galera nos encontra aí nas redes sociais? Gente, entra lá, Brasil de Milhões Oficiais no Instagram, no LinkedIn também. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, que tem muito coisa mais legal vindo por aí. Muito bom. Jenny, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. E- Muito bom. De novo, a casa é sua. E espero ter muito mais cafés com você. Meninos, obrigada também por Obrigado, hoje. obrigado. Obrigada.